No vídeo de hoje eu vou ter que tratar de um assunto que muita gente tem medo, que muito crente tem pavor, que é o pecado contra o Espírito Santo. O que quer dizer isso? O que quer dizer o pecado imperdoável? Existe um pecado então que é imperdoável? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Será que eu já pratiquei esse pecado? E se eu já estiver na situação de ser imperdoável? É essa a resposta que a gente vai encontrar hoje estudando a Bíblia. Terei o privilégio de mais uma vez fazer um daqueles episódios em que eu abro a Bíblia junto com você, né? Então, estou aqui já na tela em Mateus capítulo 12, onde a gente vai ler o que Jesus fala sobre isso. No verso 31, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada já dá um desespero na gente, já, né? Como assim, Senhor? O que o Senhor está querendo dizer com não vai perdoar um pecado aí? Será? O que é essa blasfêmia do Espírito? Será que eu já cometi essa blasfêmia? Será que... O que será que é? Falar muito meu Deus, o nome do meu Deus em vão? Será que é quando eu falo meu Deus, quando a bola bate na trave no jogo do meu time? O que será que é essa blasfêmia, né? Será que é falar contra Deus? Já teve momentos que eu fiquei bravo com Deus e eu falei umas coisas que eu não devia ter falado. Será que ali eu passei essa linha? Que linha é essa? Me fala que linha é essa para eu não passar essa linha, né? Todo mundo já teve essa neura, ou tem essa neura, né? Precisa entender o que isso quer dizer. Então vamos lá. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, que no caso é Cristo, Filho do Homem aí é o termo para Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Olha isso. Quer dizer, sabe aquele momento que Jesus está na cruz e o pessoal fala assim, caia sobre nós o vosso sangue? E aí Jesus fala assim, Pai, perdoa porque não sabem o que falam? Quer dizer, aquela fala contra Jesus, aquela blasfêmia contra Jesus e várias outras que aconteceram podem ser perdoadas. E são gravíssimas, tá? Gravíssimas. O que foi feito com Jesus ali no processo de crucificação é tenebroso e assustador, principalmente quando se trata de Deus, né? E aí, ele está falando assim, não, isso aí dá para perdoar. Isso aí dá. Mas contra o Espírito Santo não dá, não. Como assim, Jesus? Que pecado é esse contra o Espírito Santo? A gente nem vê quem é esse Espírito Santo e nem vê ele. Como é que eu vou pecar contra ele desse jeito, né? Ele fala, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo e nem no porvir. Aqui tem uma dica muito importante, que a gente deixa passar. É sempre assim, a gente pega uma parte que dá impacto na gente na Bíblia e deixa passar outras partes, né? Mas é tudo uma parte só, tá tudo dentro do mesmo contexto, você precisa pegar os detalhes. E aqui tem um detalhe muito importante, no porvir, quer dizer, no mundo porvir, quer dizer, no período da eternidade, então, será possível pecar contra o Espírito Santo no período da eternidade? E não vai ser perdoado, quer dizer, vai ter perdão na eternidade? Então, o que isso quer dizer aqui? Por que Jesus bota porvir nessa história? Será que é uma tentativa de usar uma força de expressão do tipo, isso aqui não é perdoado nem aqui nem nunca? Tipo isso, né? Jesus falou, nem aqui nem nunca. Nem aqui nem no porvir. Será que é uma expressão isso daqui? Mas o que isso quer dizer de fato? Então, para a gente começar a acessar isso e entender o que isso quer dizer, a gente tem que entender algumas coisas aqui. Primeiro, é que o mau uso da liberdade é que é capaz de calar o espírito. E eu vou explicar isso por quê, para você poder entender o que quer dizer o porvir e o que quer dizer essa blasfêmia contra o Espírito Santo. O que tem aqui no mundo que vai ter no porvir? Nada, né? Nada, Diego. Vai ter tudo diferente lá é eternidade, né? Não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter... Você pode falar o que não vai ter. Mas o que vai ter aqui que vai ter lá? Já tem aqui e vai ter lá. O que vai ter? Sabe o que vai ter? Uma coisa que foi criado, que faz parte da base da criação, que é a liberdade. A liberdade foi feita antes da queda humana. Nós temos liberdade pós-queda e temos liberdade na pré-queda. Quando estivermos no porvir, também teremos liberdade. Os anjos têm liberdade, mesmo não tendo acessado o pecado. Mesmo não tendo acessado, não, mas não tendo vivenciado o pecado, né? Então, se é assim
no céu, né? Vai ser assim na eternidade, eu vou ter essa possibilidade de ser livre. Como que eu vou ser livre se lá não vai ter pecado? Aí que está o detalhe. A gente acha isso, né? Que vai ter um impedimento, que vai ter uma regra de ouro, um impedimento sagrado, um pó de pirim-pim-pim, uma mágica que Deus vai fazer, que não vai deixar que o pecado aconteça mais, porque ele é bloqueado, né? Não vai ter bloqueio do pecado. O que vai bloquear o pecado é a nossa liberdade. É a gente ter entendido o que a gente vivenciou aqui nessa terra, a gente ter visto o preço que Deus pagou e falar, não queremos isso nunca mais na nossa história. E como a gente vai estar com uma natureza renovada, a gente vai ter um pouco mais de facilidade do que a gente tem hoje, que a gente está com uma natureza caída, né? Na natureza renovada, a gente, diante de todo o contexto do que a gente vivenciou aqui, você não vai querer voltar para isso daqui nunca mais, né? Então a liberdade vai permanecer, nós vamos continuar sendo livres para fazer o que a gente quiser, inclusive pecar, mas não iremos pecar simplesmente porque a gente aprendeu a fugir desse negócio ruim chamado pecado, chamado maldade, né? Então, o uso correto da nossa liberdade é a vontade de Deus. Deus, o que Deus quer? O que Deus quer é exatamente o que acontece quando a gente usa a liberdade de maneira correta. É isso. Então, a vontade de Deus não vai cercear a nossa liberdade, ao contrário. Quando eu tenho liberdade e eu uso ela corretamente, era isso que Deus queria. Essa é a vontade dele, certo? Então, a possibilidade de pecado sempre vai existir, inclusive no porvir. Por isso, quando Cristo fala aqui que nem nesse mundo, nem no porvir, é porque sim, existe essa possibilidade de pecado ainda, tanto neste mundo quanto no porvir. É muito bom quando a gente aperta um botão e não funciona, né? Mas veio. Então vamos lá. Toda vez que a gente rejeita a voz do Espírito, a gente recebe o dano dessa rejeição. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. E vou explicar por que não tem escapatória disso. Tá? Isso tem tudo a ver com a liberdade. As consequências são efeitos das causas. Entender essa frase? As consequências, que a gente chama de consequência, quando a gente faz uma coisa e gera uma consequência, isso são só os efeitos. É um outro nome, uma outra palavra para efeito daquilo que foi uma causa. Algo causou aquele efeito, certo? Então, a consequência ela é isso. Não existe liberdade sem consequências. O que quero dizer com isso? Quer dizer que para que você, por exemplo, vai encher um copo de água que está furado? Faz sentido você pegar um copo, você tomar ação, atitude. Eu vou lá, eu pego o copo, ele está furado. Eu abro a torneira de água para encher o copo que está furado. Alguém faria isso? Tem algum motivo, alguma razão para alguém poder fazer isso? Faz algum sentido isso? Não faz por quê? Ou seja, o que não traz sentido à realidade? O que desfaz o sentido da realidade? É exatamente quando as coisas não têm consequência. Então, não faria sentido algum um mundo, uma realidade, onde há liberdade para você tomar decisão, mas essas decisões não mudam nada, não fazem nada, não tem efeito nenhum. Então, para que haja liberdade e para que haja existência na realidade, precisa ter efeito aquilo que você faz, aquilo que você decide. Tua liberdade é para quê? Para decidir o que você quiser. E o que você quiser decidir vai ter efeito. Se não, para que ter? Imagina assim, para que você cantaria se você não pudesse ouvir sua própria voz? E se ninguém pudesse ouvir a sua própria voz? Para que você cantaria? Entende? Não faz sentido. O ato de cantar perde sentido. Não existe isso. Ok? Então, os efeitos, as consequências, são uma condição para que a realidade funcione e funcione no contexto da liberdade. Vem comigo. Se você pode fazer tudo, mas tudo não significa nada, para que você vai fazer alguma coisa? Certo? O Espírito Santo é a influência positiva que contrapõe a nossa natureza pecaminosa, que, portanto, é negativa. Tá? Então, o que é esse negócio? Eu já ia chamar de força, mas não é força não, é uma pessoa. O que o Espírito Santo é? Ele é
uma força positiva para contrabalancear, para atuar na nossa natureza pecaminosa, trazendo aquilo que não seria a nossa direção natural. Ele aponta uma direção que não é natural para nós, porque ele aponta aquilo que é positivo, aquilo que é correto, para alguém que está torto, como todos nós seres humanos, certo? Então, o Espírito Santo, ele atua na primeira região da tomada de decisão. Ele te influencia positivamente, e se você recusa ouvi-lo, o que tem que acontecer então? Se algo positivo vem e fala com você, e você recusa ouvir, o que tem que acontecer? Tem que acontecer algo negativo. Essa é a única forma da realidade funcionar. Então, o que quer dizer não ouvir a voz do Espírito Santo? Quer dizer que você vai escolher o que você quer escolher, não sendo isso a vontade de Deus, não sendo isso a coisa certa a se fazer com a sua liberdade. Portanto, a consequência disso vai ser ruim. Por isso, não tem como você ignorar o Espírito Santo e isso não causar um dano. Tem que ter um dano. Vai ter que ter um dano. Por quê? Porque a vida é feita de causa e efeito. A realidade é feita de causa e efeito. A realidade tem consequências. Quando você não ouve o Espírito, obviamente, tem que acontecer um dano, porque é assim que a vida funciona, a realidade funciona. Não faria sentido se não acontecesse, assim como não faz sentido você pegar um copo e encher, estando ele com um buraco embaixo. É a mesma coisa, não faz sentido quando você ouve uma voz positiva falando vai pra cá, e você fala não quero, vou pra cá, e ainda assim você tem um efeito positivo. Não faria o menor sentido tomar decisão, não faria o menor sentido ter liberdade, não faria o menor sentido a realidade. Certo? Não dá pra você ignorar o bem e ter como resultado o bem. Não dá pra você escolher a escuridão e ficar esperando pela luz. Não faz sentido. E aí, como tudo que a gente faz na vida está no campo da decisão de maneira primária, ou seja, antes de eu fazer qualquer outra coisa, eu preciso tomar uma decisão em que eu vou fazer, rejeitar o Espírito Santo é uma rejeição com consequência imediata e irremediável, porque todas as ações vão passar pelo filtro da decisão. E o Espírito Santo atua exatamente neste filtro. Então, todas as decisões a partir dali vão ter um efeito. E, portanto, é irremediável, é impossível deter o dano de escolher não ouvir a voz do Espírito. Mas perceba que eu usei o termo aqui, rejeitar o Espírito. Né? E por que eu não usei o termo ignorar? Ignorar é mais passivo, né? Rejeitar é mais ativo. E a palavra utilizada aqui por Jesus no texto é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? A gente vai ter que olhar o contexto. Então vamos dar uma olhada aqui no texto aqui. Vamos ver onde que esses versos 31 e 32 estão presos. Porque se a gente ler de solto, vai dificultar a nossa vida. Por que Jesus resolveu abrir a boca dele e falar exatamente isso aqui? A gente tem que ver o contexto. O contexto começa um pouco antes, mas eu vou no verso 22. Já é o suficiente para você entender. O verso 22 aqui. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Então, ele acaba de fazer uma cura, porque ele pega alguém que era cego e mudo. Olha a vida, a situação dessa pessoa aqui. E é uma situação extrema. Então, alguém que não tinha, e eu acho maravilhoso, parece poético, né? Alguém que não tinha a mesma visão, ou entendimento, ou percepção da realidade que a maioria de nós. Né? É alguém que, a grande maioria de nós, né? A percepção da realidade estava completamente comprometida, cego e mudo. E Jesus o cura e todo mundo fica maravilhado e começa a falar que ele é o Messias, filho de Davi, é isso quer dizer. Né? Ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o aguardado, filho de Davi, que a gente estava esperando esse tempo todo. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Então, até nome de demônio eles já tinham arrumado, né? E aí ele fala que é pelo poder do maioral dos demônios que ele expulsa os próprios demônios. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem uma galera refletindo no que Jesus está fazendo e que é bom, porque o cara foi curado, ele era cego e mudo, ele foi curado, não tem como você falar que isso aqui é ruim, né? Mas
Ah, o ser humano. Ah, a racionalidade humana. A gente é capaz de pegar alguma coisa boa e tentar converter aquilo numa coisa negativa. Inclusive, tem um texto sobre isso que eu não estava lembrando dele até então, de Isaías, que fala que o problema de Deus com o seu povo é quando ele chama de bom o que é mal e chama de mal aquilo que é mal sendo bom. Né? E olha que engraçado lembrar disso agora, porque no nosso caso aqui da minha tradição de fé, que é adventista, Ellen White tem um texto sobre isso também, que ela relaciona que ela relaciona ao pecado contra o Espírito Santo. Olha que interessante. Pois é, aquilo que é bom eu chamo de mal, aquilo que é mal eu chamo de bom. Por que está acontecendo aqui? Esse cara ele perdeu a noção da realidade. Ele perdeu a noção da realidade. Esse cara, ele consegue olhar um negócio bom e dizer que é mal. Ok? Então eles começam a fazer isso, começam a argumentar, racionalizar o que Jesus fez para deixar Jesus numa luz ruim, apesar da coisa ter sido boa, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então o argumento de Jesus é: se eu estou fazendo isso em nome dos próprios demônios, então acabou. Os demônios estão falidos, acabou tudo, porque eles estão brigando entre si, e aí vocês estão brigando contra quem? Porque eles estão falidos já. Né? Se foi isso aí que você está falando mesmo, então... E Jesus faz uma argumentação ao pensamento deles ali, diretamente, mas vai acompanhando Jesus. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, quer dizer, se eu estou promovendo Satanás aqui e eu estou lutando contra ele, e aí? Eu estou do lado de quem, então? Certo? Então ele tenta dar um nó ali no pensamento deles, que não foi pronunciado, foi só pensado. Ele que sabe o que os caras estão pensando. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Esse texto é muito interessante porque ele fala um pouco sobre o que vai acontecer depois com o povo judeu e os discípulos de Cristo, mas eu não quero entrar nessa seara. Vem comigo aqui, porque é nesse contexto que Jesus vai para o verso 31 e 32. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E quando ele usa esse termo, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, ele está fazendo referência a textos do Antigo Testamento que os fariseus conheciam, que dizia que o Messias ia trazer curas e expulsão de demônios. Inclusive é isso que Jesus usa para poder explicar para os discípulos de João Batista que vieram perguntar para ele se ele realmente era o Messias. A resposta de Jesus é: conta o que vocês estão vendo aqui, que eu estou expulsando demônio e que eu estou fazendo milagres. Porque era isso o sinal do Messias, de que o reino havia chegado. Então Jesus, quando ele faz essa menção aqui, não é uma menção solta, ele não está falando uma frase bonita de efeito, ele está jogando o texto bíblico na cara dos fariseus. Se vocês estão vendo cura, vocês deviam estar entendendo que é o Messias. Certo? Verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O que Jesus está fazendo aqui é trabalhando com lógica, tá? Vamos só lógica aqui, logiquinha. Vamos 2 mais 2? Vamos? Então, 2 mais 2. Faz sentido o que vocês estão falando? Faz sentido o que vocês estão pensando? Faz? Não faz, né? Que vocês não estão na... A realidade distorceu na cabeça de vocês. Vocês não estão mais vendo o que é, né? A verdade. Vocês já estão perdidinhos, não conseguem nem somar 2 mais 2 mais, né? Verso 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro. Por isso vos declaro. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Vocês estão pecando contra o Espírito Santo ao fazer isso. Isso que vocês acabaram de fazer é pecar contra o Espírito Santo. O que é acabar de fazer, que é pecar contra o Espírito Santo, Diego, então? É isso? É distorcer a realidade? Não, distorcer a realidade é um efeito disso. O que é pecar contra o Espírito Santo é rejeitar o Espírito Santo quando ele fala com você. De maneira óbvia, de maneira clara. Os caras estavam vendo cura na frente deles. Um cego, mudo,
estava agora falando e enxergando. Quando você vê isso de maneira clara e você chega e fala assim, não é de Deus. Você está pecando contra o Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque você está dizendo assim, vi, mas não quero enxergar. Ouvi, mas não quero ouvir. Eu não quero saber. É assim, ó, o Espírito Santo, que é Deus, está falando com você, e você está assim, ó, blá, 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 não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso. Isso aqui é blasfêmia. Principalmente no contexto judaico. Porque isso aqui é você, blasfêmia, inclusive, no contexto deles, é tomar o lugar de Deus, né? É você falar assim, oh, Deus vai falar, shh, falo eu. Falo eu, deixa que eu falo aqui, eu tenho minha teoria. Eu tenho minha teoria, gente. Mas tá curando. Isso aí tá no comando de Beelzebub. Beelzebub tá mandando isso aqui fazer isso aqui. Eu tenho minha teoria aqui para deixar que eu falo. Eu falo, eu sei o que é. Eu sei o que é. Não precisa dizer para mim o que é, que eu sei o que é. Isso aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo e não vai ser perdoado. Não vai ser perdoado por quê? Como tudo que a gente faz começa numa decisão, esses caras decidiram não ouvir a voz de Deus. Mesmo quando ela está sendo gritada na frente dele. E isso é muito forte, porque a gente tem textos na Bíblia que mostram isso pra gente. Até falei num outro vídeo recentemente que vai ter gente discutindo contra Deus. Por que está discutindo com Deus? Está se botando em pé de igualdade com Deus para discutir com Ele? Como assim? Eu não vou ser salvo? Você não viu esse vídeo? Assiste aí. Entendeu? Então, o pecado contra o Espírito Santo não é porque ofendeu o Espírito Santo, ele está ofendidinho e fala, não falou mal de mim, hein? Pode falar até mal de Jesus, mas não fala mal de mim, não é nada disso. O pecado contra o Espírito Santo é se colocar em posição de igualdade com o Espírito e falar assim, falo eu. Isso é blasfêmia. Falo eu. Não. Eu sei. Quando você fizer isso, você vai perder a noção da realidade. E sabe o que acontece quando você perde a noção da realidade? Você não sabe mais se você está certo ou se você está errado. Você perde essa capacidade. Porque quem te avisa que você está errado é o Espírito Santo. E quando ele não pode te avisar mais, quem vai te avisar? Se você não consegue enxergar mais, quem vai te avisar? Como você vai saber que está andando no caminho errado se você não ouve a única voz que pode te avisar disso? O Espírito não deixa de falar com as pessoas em momento nenhum. Principalmente porque a gente ignorou ele, alguma coisa do tipo. Não. A ofensa é não ouvi-lo. A ofensa é se colocar em ponto de igualdade. A principal função do Espírito é ser ouvido. E quando ele não é ouvido, porque a gente fala mais alto, essa é a ofensa. O Espírito Santo não é corpóreo, o Espírito Santo é um espírito. Né? Ele é traduzido como um espírito exatamente porque ele não quer aparecer, ele não quer ser visto, ele não quer ser... é para você ouvir. E não ouvir vai gerar um dano. Sempre vai gerar um dano. E aí, quando a gente para pensar nisso, é claro que eu, como pecador, eu não ouço o Espírito Santo às vezes. É claro. Calma, porque alguém pode estar pensando assim, então eu não posso nunca não ouvir o Espírito Santo, porque senão eu estou pecando contra o Espírito Santo. Não, calma aí. É claro que vai ter horas que você não vai ouvir. É claro que vai ter horas que você vai deixar o seu eu falar mais alto. E aí você vai acabar cometendo um pecado. Vai acabar errando. Certo? Isso vai gerar um dano. Irremediavelmente. O problema é quando esse dano gera um outro dano, que 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 é o dano de eu me acostumar a não ouvir a voz do Espírito. E aí eu posso me acostumar a não ouvir a voz do Espírito, como os fariseus se acostumaram, e chegar num ponto de estar diante do próprio Deus e não reconhecê-lo, e chamá-lo de Beelzebub. Entendeu? Não é um ato isolado. Esse ato não está acontecendo ali porque eles falaram que ele está expulsando o demônio em nome de Beelzebub. Os fariseus falaram sobre Jesus. Esse está sendo construído na vida deles
ao ponto deles cauterizarem as suas mentes de tal maneira que estão vendo Jesus fazer coisa boa diante dos olhos, mas não podem reconhecer isso. Eles construíram isso. É uma construção de negação da voz do Espírito. Não é um ato isolado. Não é uma linha que você vai atravessar em um dia para o outro. Não é uma linha que você vai atravessar na sua vida porque você um dia fez alguma coisa que blasfemou contra o Espírito. É um jeito de viver. É assumir uma postura blasfema. É assumir uma postura ante Deus, mesmo que seja em nome dele. Isso é uma construção. Escuta só, você tem o direito de não ouvir o Espírito Santo. Deus te dá esse direito. Mas, ao fazer isso, você pode chegar ao ponto de perder a eternidade. Ele vai ocorrer, esse dano de não ouvir o Espírito vai ocorrer, independente do que você puder fazer depois. Tá? Eu posso depois orar e pedir a Deus perdão do meu pecado? Claro, posso. Claro, posso restaurar minha vida, minha fé? Claro, claro. Mas aos pouquinhos eu vou construindo uma vida que pode ser uma vida que no final vai falar para Deus, olha, tá bom, deixa que eu me viro aqui. Entende? Isso é uma construção que acontece e que é inevitável, ok? Quando você peca contra o Espírito, ou seja, quando você evita de ouvi-lo. Agora, não quer dizer com isso que o Espírito parou de falar com você. Isso quer dizer que você é quem vai parar de ouvir o Espírito. Uma vez que ao falar contigo você se cauterizou em não ouvir, o ponto da voz dele não tem mais efeito para você. Então ele vai, em algum momento, lá na frente da sua vida, ele pode cessar de falar mesmo. Mas ele não cessou de falar porque ele não está te disponibilizando a possibilidade de você ser salvo, de você ser transformado. Ele cessou de falar simplesmente porque você não ouve nunca mais e não quer mais ouvir. Ele já sabe que daqui para frente você não ouve mais mesmo. Você passou um ponto de que você consiga retornar. Deixa eu colocar isso de uma maneira bem clara para vocês aqui em termos de práticos, tá? Em termos práticos. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem muitos casos de injustiças. Muitos casos de injustiça, mas injustiça que eu falo legal, injustiça da justiça mesmo, juiz, advogado e tal, gente que foi condenada injustamente. Tem muitos casos, tem documentários no Netflix sobre casos assim, vários. E tem vários que não viraram documentários. Tem filme famoso que ganhou vários prêmios por contar a história de gente que foi condenada injustamente. Tem os 4 meninos lá que foram condenados, esqueci o nome daquele filme poderosíssimo, maravilhoso, sobre os 4 meninos que foram condenados pelo estupro de uma jovem no New York Central Park e que eles não foram eles que cometeram. A gente tem muitas histórias dessas. É claro que no Brasil deve ter também, a gente só não tem tantos relatos. Mas uma coisa que é bem interessante eu fiquei pensando, por que tanta coisa assim acontece aqui? E uma coisa que eu percebi é que o orgulho é muito forte no americano. É até mais forte que o do brasileiro. O brasileiro tem orgulho também, tá? Mas o orgulho do brasileiro se manifesta de outra maneira. Ele é mais velado, a gente não assume que a gente é orgulhoso. Né? A gente vela esse orgulho. E o orgulho do americano, ele é forte e ele se impõe e ele se assume. Essa era a palavra, ele se assume. E o que acaba acontecendo é que quando um juiz condena alguém, mesmo que seja injustamente, esse cara não quer voltar atrás. E ele fica fazendo de tudo, e não só ele, mas todo mundo que participou do processo condenatório, de ficar garantindo que aquele cara ali não saia, porque senão eles vão ter que reconhecer que eles erraram. Por mais absurdo que isso seja, para mim isso é absurdo. Para a gente que é brasileiro, eu acho que isso é absurdo. A gente não aceita isso de maneira... como aqui acontece de maneira tão comum. Não que as pessoas aceitem aqui, mas você consegue entender, quando você começa a conhecer mais as pessoas, que isso é possível, de chegar ao ponto de, por causa do meu orgulho, eu manter uma posição que eu sei que está errada, mas porque eu não quero reconhecer que eu errei. É exatamente isso que acontece com o pecado contra o Espírito Santo. Vai chegar num ponto que Deus vai parar de falar, não porque ele quis parar de falar, ou porque você alcançou um limite da graça. Aqui eu não perdoo mais. Não tem limite para a graça, gente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus morreu por todo mundo. Ou seja, não tem pecado que vai acontecer nesse universo que ele já não tenha pagado por.
Não tem limite para a graça. Só que a gente tapa o ouvido, e com a gente tapando o ouvido, chega um momento que Deus vai falar assim, beleza, eu já entendi que você não vai ouvir, nem se eu me esforçar, nem se eu fizer milagre na tua frente, nem se descer anjo aqui. Jesus fala isso aí, pode vir Moisés, pode vir anjo falar com vocês não vão se converter para os fariseus. É disso que ele está falando. É quando a gente assume nossa posição, e pode ser em nome de Deus, e ainda assim, a gente não está ouvindo a voz do Espírito Santo, porque a gente escolheu não ouvir. A partir daí, não há mais perdão. Porque você não quer mais perdão. Não vai procurar mais o perdão. Estabeleceu-se uma rejeição total e irreversível no seu coração. Você trancou a porta e jogou a chave fora. Por isso, se torna imperdoável. É por isso que ele é imperdoável, tanto aqui quanto no porvir. É muito difícil chegar aqui, quero deixar isso bem claro para vocês, mas é possível. Enquanto há vida, eu acredito que há esperança. Mas depende de cada um de nós. Se eu tomar um rumo contrário, quer seja rejeitando ativamente a Deus, quer seja rejeitando Ele em nome dele mesmo, né? Distorcendo a realidade para poder estar certo, para poder o meu orgulho, para eu poder ter o que eu quero com o meu egoísmo, para eu poder me colocar em pé de igualdade com Ele, para eu ter o que eu quero. Né? É isso, é o eu. Se o teu eu se entronizou, quer seja na igreja, quer seja fora da igreja, e você insiste no teu eu a ponto de calar o espírito todas as vezes que ele tenta, uma hora vai chegar em que você não vai ouvir nunca mais. Você não vai querer mais. E aí você vai perder. Eu acho muito difícil disso. Eu acho que deve ser muito raro gente que passa por isso. Talvez não na nossa geração, mas até aqui eu acho que foi muito raro isso acontecer. Nossa geração está muito mais narcisista, egoísta, orgulhosa. Mas enfim, eu acho que isso é muito raro de acontecer. E enquanto você sente culpa pelo seu pecado, enquanto você sente que você quer mudar, que você quer ficar mais próximo de Jesus, enquanto você ama Cristo, enquanto todas essas coisas estão fazendo efeito na sua vida, você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Então pode ser que você esteja assistindo esse vídeo aqui, você estava numa angústia terrível e agora você está entendendo que não, que você está assistindo esse vídeo porque o Espírito Santo falou para você assistir esse vídeo e ele está tocando o seu coração e ele está falando contigo. Então ele está falando contigo, cara. Ele está falando contigo. Se o Espírito fala com você, você não cometeu o pecado imperdoável, né? E você não vai cometer. Ele não é uma coisa em si, ele é uma construção. Ele é imperdoável no sentido micro, porque quer dizer que a decisão vai sofrer um dano. Isso é inevitável. Nesse sentido, ele é imperdoável. Mas é claro que ele é perdoável nos livros celestiais, ele é perdoável para a sua vida eterna, ele é perdoável, eu não quero complicar muito aqui. Mas, no fim das contas, ele pode ser imperdoável quando você simplesmente fechou a porta para o Espírito. Aí não tem como ele te perdoar mais. Né? Então, na verdade, isso é o fechamento da porta da graça. Né? Quando a humanidade, tomada da sua liberdade, decide não ouvir mais. Então, o Espírito se retira e a humanidade não tem mais salvação. A gente sabe que isso vai acontecer no final. Chegamos nesse final? Não sei. Vejo o mundo muito mais próximo disso. Vejo a rejeição de Deus grande e vejo muitas pessoas em nome de Deus rejeitá-lo. Então, eu sei que perto do fim isso vai acabar acontecendo. Eu sei que uma coisa que era rara vai virar a maioria em algum momento da história, que pode estar bem próximo da gente. Mas o mais importante aqui é a gente ter humildade, que é o que os fariseus não tinham. É a gente botar em xeque quem a gente é. É a gente botar em xeque as nossas motivações. Eu estou fazendo isso pelo motivo certo? Eu estou defendendo essa ideia pelo motivo certo? Ou é para defender o meu orgulho? Ou é porque eu acho que é assim que tem que ser? É a minha visão da realidade, né? A partir do momento que você impôs a sua visão da realidade, você já distorceu ela. Porque quem sabe da realidade de fato é Deus. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Eu espero ter aliviado a mente de alguns. Eu espero ter esclarecido o que o texto quer dizer e ter ajudado você aí na sua caminhada de fé.